Bom dia, começando quarta-feira aqui, saiu um pouco do sol ali. Acordei cedo hoje, 7 horas, e comecei a fazer algumas coisas ali, dei uma arrumada no quarto, tomei um banho, arrumei cozinha também, e agora eu não tenho muito o que fazer, né? Tenho que esperar um pouquinho, vou ler esses 20 minutos aí, agora é 8h30, 8h40 na verdade. Esperar um pouquinho, ler, e aí eu tenho reunião 9 horas e também já pro gráfico tem reunião 10 horas também, se eu não me engano, com um cliente meu, que a gente vai começar a montar a carteira de investimentos dele. Então, talvez hoje eu grave menos um pouco do gráfico, mas de toda forma eu vou estar acompanhando ali, né, só observando, e vamos ver como vai ser. Pessoal, voltando aqui nos gráficos agora, fazer uma leitura antes de iniciar minhas reuniões. Aqui no diário ainda continua a mesma coisa, né? Na verdade, tivemos aqui um sweep no topo, que é na estrutura aqui, né, do range. Então, pode indicar que o gráfico queira cair aqui. Então, essa é uma visão aí que pode vir fazer o gráfico buscar esse fundo aqui. Basicamente, seria isso, né? Aqui, pronto. Esse seria o diário. Numa hora aqui, a gente tem, numa hora aqui, o gráfico confirmou o nosso range, que seria essa estrutura aqui. Então, significa que ele iniciou o pullback dessa região aqui. E aí, uma coisa que eu percebi aqui também, né, é, além desse sweep ali no range, ele tem também, na verdade, né, essa estrutura aqui, que seria um breaker block ali, que pode estar segurando o preço. Porém, o que é legal da gente estar olhando aqui, né? Como o diário fez aquele sweep, se fizer um sweep numa hora aqui, seria bem claro uma direção de venda ali para ele cair mais um pouco. Então a gente pode estar esperando um sweep nesse topo aqui ou nesse topo aqui, né? Vamos ver como que vai acontecer. Na verdade, nesse topo aqui, teria que esperar um pouco mais, uma visão um pouco maior, porque é o topo de uma hora que fez o sweep. Então, seria um pouco errado assim, de eu só vender caso tenha um sweep ali. Aqui a gente tem também essa região, que aí pode estar segurando o preço e fazendo o sweep nessa região. Seria legal da gente poder vender ali também. Agora, né, o que nos resta novamente é esperar, e ele também pode vir fazer um sweep nesse fundo aqui. E aí, como sempre, o que resta é esperar. Mas, pelo jeito que ele está andando aqui, eu acho que ele veio, varreu o sweep nesse breaker block aqui, e ele vai continuar para alta aqui até romper aquele topo. Até porque no diário a gente ainda tem a região aqui em cima, né? Que é aquela região que a gente estava esperando. Então, vou esperar mais um pouco, ver como que o preço vai reagir. Ele ainda pode voltar aqui também, fazer um sweep numa hora nessa região, por exemplo, e validar uma compra para a gente. Então, é mesmo, não tem muito o que fazer, né? Temos que esperar ver o que ele vai nos mostrar aqui. Daqui a pouco eu volto então. E aí? Fala pessoal, acabei de ver ali, né, tomamos um stopzinho, acabei não gravando muita coisa porque eu estava em reunião agora com o professor lá, um outro planejador, né, e também uma outra reunião mais cedo com um cliente. Então eu só gravei o time-lapse mesmo. Mais tarde eu volto para falar um pouco do porquê da entrada. Acho que eu poderia ter evitado esse stop porque teve um detalhezinho ali que eu acabei não pegando e aí ficou para trás, né? Agora tomamos um stop ali, mas é isso, faz parte. Tô aqui fora agora porque eu vou ler um pouco e depois eu volto lá para dentro para falar um pouco mais nos gráficos ali e mostrar por que eu fiz a operação. Galera, fui deitar aqui na cadeira para ler um pouco, mas acabou que fiquei preso aqui. Meu gato só subiu em cima de mim e ficou aqui.
Não tem muito o que fazer, agora eu tô preso, não posso sair daqui até ele sair. É isso. Fala pessoal, vou passar aqui rapidão só para mostrar, né, o porquê que eu tomei essa decisão, porquê que eu entrei nesse trade aqui. Ó, primeiramente, no diário a gente estava com aquela visão, né, do sweep que ele fez ali. Aqui numa hora tava aquela estrutura que eu comentei, né, pensando nessa zona aqui de interesse, e também teve um sweep aqui, tanto nesse candle que eu estou marcado aqui, quanto nesses dois candles. Então ele fez um sweep aqui, depois foi lá para alinhar o fluxo. Só que aqui nos 5 minutos, vamos ver o que aconteceu. Né, a gente tinha aqui essa mesma estrutura, pensando lá, fez o sweep e tudo mais, voltou. Só que um detalhe que eu acabei não reparando ali, passou batido, que poderia ter evitado esse stop, foi que neste candle aqui, ele fez um sweep nesse fundo. E aí, depois desse candle, ele não renovou o fundo. Então, o ideal seria que ele tivesse novamente feito, né, esse movimento aqui e pelo menos rompido com o corpo desse candle para eu poder entrar ali. Só que como ele fez o sweep, a tendência é ele voltar lá e stopar a galera que está vendida nos topos. No caso, eu também. E aí acontece, né? Tomamos um stop aqui, eu li isso aqui como um alinhamento de fluxo. Acontece o stop, e aí eu já vou anotar ali no gráfico, né? No trading plan ali, quer dizer, no diário dos trades aqui, para a gente colocar. Então, no dia 9, euro USD, vou olhar aqui quanto que foi o valor do. Foi menos 533,55. Estava calmo, né, na hora. Acontece, infelizmente, que eu estava não 100% focado, porque eu estava na reunião, porém, né, ainda assim estava, de certa forma, dentro do plano. O problema foi só esse detalhezinho aqui que eu acabei não pegando. Mas é isso, vamos colocar aqui o link e eu vou escrever aqui a descrição do trade 1 minuto. Já coloquei aqui, a mesma coisa que eu falei, diário fez um sweep no topo, uma hora confirmou o range, então estava indicando já o pullback da queda, deixou a zona de oferta, fez um sweep ali, indicando o movimento cair, e aí alinhou o fluxo, só que aí o detalhe, de novo, né, naquele candle que acabou não rompendo aqui de fato esse fundo. E aí, né, acabou, tomamos um stop aí, mas faz parte. Salvar aqui mais uma vez. E aí, né, esse mês até então estamos negativos aí. Porém, mês passado ficamos positivos, então estamos aí menos 0,5% negativo. Mais um trade aí a gente já recupera, já fica positivo. Lembrando que os resultados diários fazem parte, não importam. E a ideia é sempre o longo prazo. Então, eu estou pensando nessa conta aqui, mesmo que a gente tenha um drawdown, estou pensando nela no longo prazo. Beleza? É isso. Mais tarde, não sei se eu volto hoje ainda para falar de alguma coisa, mas eu tenho que ver uma aula agora. E é isso. Vou ligar aqui, já vou começar a assistir a aula. E hoje à noite eu tenho mais 3 reuniões, então eu vou me preparar aí também. E daqui a pouco tenho fisioterapia, então vou assistir a aula, ir para fisioterapia, voltar, fazer as ligações ali para os leads novos e tudo mais, para marcar mais reuniões e de noite reuniões com 2 clientes e uma que é um MZ, né? Uma reunião de vendas ainda. É isso, até mais tarde ou até o próximo vídeo. Fala pessoal, voltando aqui à noite agora, já são quase 7 horas, esperando aqui alguns minutos para minha reunião. Ainda não troquei de roupa, né? Mas só esperando aqui mesmo. Vou finalizar o vídeo por aqui. E é isso, não tem muito mais o que passar hoje. Infelizmente tomamos um stop aí, mas faz parte. Amanhã tem mais mês aí pra frente. É isso, seguindo o plano. Um dia sim, um dia não. Mentira, quer dizer, todo dia. Falei errado. E é isso, só para mostrar também, né, aquela parte dos hábitos que eu comentei ontem, tô abrindo aqui. E aí só para mostrar para vocês, ó, como que foi hoje por enquanto. A reunião vou fazer agora, né, 7 horas. Ligar para os 10 leads, acabei de ligar para nem todos atenderam, só um atendeu na verdade. Marcar uma reunião, consegui marcar. Comer algo saudável, comi também no almoço. Então,
quase tudo completo, né? Como a minha reunião das 8 horas de hoje cancelou, eu vou fazer uma leitura ali então entre as 8 e as 9. Depois eu tenho outra reunião com o cliente às 9. É isso. Então, fechou aqui, finalizando o dia. Conseguimos bater as metas ali, fazer o que tem que fazer, que o resultado vem no final. Show? Até mais, boa noite e bom dia, na verdade, quem tá vendo o vídeo. Sei lá, né? A hora que você estiver vendo aí. É isso. Até mais, até o próximo.